Graça e paz a você que nos acompanha nas nossas devocionais toda sexta-feira. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Vamos orar, agradecer a Deus por mais este momento de meditação na palavra do Senhor. Pai Santo, louvado seja o Senhor que cuida de nós em todo o tempo. Tu és um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, poderoso, mas também um Deus soberano e que cumpre, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo já revelou na Tua palavra. Podemos confiar no Senhor de que o Senhor não muda, mas também devemos, ó Deus, sempre lembrar de que o Senhor está acima de nós e nós, ó Deus, somos submissos à Tua vontade. Por isso, ó Pai, nos ensina, nos ajude, nos abençoa, nos guie pelo Teu Espírito e nos oriente pela palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Palavra de Deus, hoje aqui em Daniel capítulo 9, o verso de número 4, e aqui, diferente do não temas, aqui nós vamos ver o que devemos temer, e que infelizmente nos nossos dias tem sido algo deixado por muitas pessoas e infelizmente muitos evangélicos têm esquecido de olhar para Deus como um Deus temível. Olha o que Daniel diz aqui na sua oração no versículo 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui Daniel então está orando ao Senhor, e até o verso de número 19 nós vemos essa oração, e depois essa oração é interrompida aqui no versículo de número 20 em diante. Mas Daniel está aqui orando ao Senhor, e uma das suas falas é Deus grande e temível. Então, quando nós propomos aqui essa temática do não temas, precisamos lembrar que não precisamos temer algumas questões desse mundo, ou muitas questões que nós já estamos vendo aqui desde Gênesis, observando esses textos, que nós não precisamos temer coisas do nosso dia a dia, do nosso convívio, mas também a Bíblia ensina o que temer, e Deus é o único que precisa ser temido. E nós vemos às vezes as pessoas temendo, fazendo o contrário, temendo as coisas desse mundo, e o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que está acima de todos, as pessoas não temem. E com Daniel a gente aprende aqui esta oração tão importante, e outros textos também da palavra que nos ensinam muito sobre o temer a Deus. Aliás, Salmos e Provérbios vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já passamos por esses versos quando estávamos ali no livro de Salmos e também em Provérbios. E mais uma vez agora Daniel coloca para nós esse Deus grande, mas também um Deus temível. E aqui, esse contexto do capítulo 9, ali no início, no primeiro ano de Dario, ou seja, este capítulo 9 vem antes do capítulo 6, onde nós vemos ali Daniel na cova dos leões. Então, nós temos aqui este momento em que Daniel estava orando. Mas o que ele estava orando? Sabemos ali no capítulo 6 de Daniel que ele era um homem de oração, porque a partir do decreto de Dario, que aqueles sátrapas queriam pegar Daniel, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de oração. Mas aqui nós vemos o conteúdo
das orações de Daniel. E uma dessas orações está aqui descritas no capítulo 9. E esse capítulo 9 também nos mostra uma oração de confissão, de arrependimento, uma oração de fé e arrependimento, e que Daniel gasta a maior parte da sua oração mostrando essa confissão, a confissão de pecados, a confissão e o reconhecimento deste Deus que é poderoso e um Deus justo e que está fazendo tudo aquilo ali na Babilônia. Daniel tem ali por volta dos seus 82, 84 anos de idade neste momento, e ele então que viveu vários momentos de reis, né? Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, e lá no capítulo 1 termina exatamente dizendo sobre isso, de que Daniel chegou ali na Babilônia entre os jovens, muito jovem, mas o texto termina no capítulo 1 que ele permaneceu até Ciro, ou seja, ele passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar, por Dario e até Ciro, né? E Deus foi um grande Deus que preservou Daniel ali na Babilônia. E Daniel está trazendo essas palavras de que ele orou ao Senhor Deus e confessou. O que Daniel fez de errado? O que Daniel fez de pecado? Quais foram os pecados de Daniel? O texto não fala, e muito menos o livro cita os pecados de Daniel. Mas um homem justo, e que o próprio livro de Ezequiel vai dizer também que se Jó, Daniel e Noé, cita esses três homens, se eles estivessem, somente eles se salvariam. Ou seja, um homem justo e que procurava ser zeloso para com Deus. Um homem realmente de oração e um homem que buscava a Deus. Desde o capítulo 1, nós vemos a disposição de Daniel em não se contaminar com o mundo, mas e sempre buscar o Senhor. Às vezes nós vemos alguns falando a respeito disso, e até com algumas expressões erradas, de alguns pais: meu filho não vai para a faculdade porque ele vai se desviar. Daniel foi para a Babilônia e não se desviou. Vai depender da educação e também da presença de Deus na vida dos jovens e dos adolescentes, que vai fazer toda a diferença quando eles tiverem que enfrentar esses momentos longe dos pais. Então, é uma coisa que muitos pais colocam na cabeça e que a Bíblia diz que nem sempre isso é verdade. O mundo influencia, sim, mas nós somos chamados para influenciar o mundo, para ser luz no mundo, e não para deixar que o mundo e as trevas do mundo venham influenciar as nossas vidas. Então, Deus mesmo disse lá em João 17 para os discípulos, Jesus disse isso para os discípulos: eu envio vocês ao mundo, vocês não são do mundo, mas eu envio vocês ao mundo. E nós precisamos ter essa disposição de influenciar, mas não sermos influenciados. E Daniel é um exemplo de alguém que viveu no meio da Babilônia, mas não se tornou um babilônico, não se tornou um pecador, um idólatra, como muitos ali na Babilônia. E nós vemos esse homem de Deus aqui orando. Mas antes, porém, veja, versículo 2 diz que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. O que motivou a oração de Daniel foi a palavra. E aqui a primeira questão que eu queria meditar com você nesta manhã é o quanto a palavra tem motivado você a orar. Ao longo dessa caminhada pastoral, tenho percebido muitas pessoas com dificuldade com respeito a isso.
pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, crentes, irmãos em Cristo, mas que suas orações não condizem com o que acabaram de ler ou o que acabaram de estudar na Bíblia. Às vezes nós observamos isso muito nos cultos, né, onde nós pedimos para aquele, ou oramos, ou vemos os irmãos orando, né, no momento de confissão, mas não fazem confissões. Né? Naquele momento são agradecidos, pedem ao Senhor, mas não confessam. Não se colocam diante de Deus para entender que falharam com Deus, de que erraram e que há momento sim de interceder, há momento de gratidão, há momento de petição. Todos estes são ensinados nas Escrituras, mas há momento também de confissão. E muitos têm dificuldade de focar a sua mente ou focar as suas palavras numa confissão ao Senhor, de confessar os pecados, de reconhecer que diante de Deus são pessoas que erraram, que falharam com o Senhor e que precisam da graça e da misericórdia dele. Precisamos observar muito o que nós andamos orando e como nós estamos nos portando. E Daniel, motivado pela palavra do Senhor, e ali, depois de entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, ele estava lendo o profeta Jeremias, e ali Deus deu entendimento a ele para compreender tudo o que estava acontecendo ali, e que as assolações de Jerusalém estavam para se cumprir. Os 70 anos estavam chegando ao fim naquele momento, e Daniel então ora, mas ele ora agradecendo, graças ao Senhor, né, que o tempo está acabando, graças ao Senhor que os 70 anos já está terminando. Não, ele vai orar pedindo ao Senhor perdão, e até o versículo, a oração começa aqui no capítulo 4, e ele já começa com essas palavras, e vai até o versículo de número 15, falando sobre este momento tão triste e essa confissão que Daniel faz. Veja, o pecado do povo ele coloca como o seu pecado também, e ele se inclui. Apesar de nós não vermos nenhum momento do livro, vermos falar dos pecados de Daniel, ele sabe que ele é um pecador. E ele se coloca junto com o povo. Ele não separa a sua vida do povo, mas assim como Isaías no capítulo 6, né? Ai de mim, porque sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Daniel também, ele entende que ele é um pecador. Apesar do livro não mostrar os seus pecados, ele sabe que ele é um pecador. E ele faz essa oração de confissão ao Senhor, reconhecendo que aqueles 70 anos que passaram, e esta confissão e essa oração foi motivada pela palavra. Como que você tem lidado com isso? As leituras bíblicas que você faz têm sido motivos da sua oração? Toda vez que você lê a Bíblia, é exatamente aquilo que você ora? Sobre aqueles aspectos, sobre aquilo que você observou no texto, sobre aquilo que você entendeu do texto, entendi pelos livros, aquilo que você entendeu da palavra do Senhor, isso se tornou oração? Ou você, mesmo tendo entendido, ainda assim ora aquilo que você quer? Ora a Deus com outras palavras e aquele texto virou uma questão isolada. Mas veja, Daniel, após ler o livro, ora ao Senhor e ele confessa. Versículo 4 começa assim: confessei e disse. As primeiras palavras que Daniel usa aqui para começar a sua oração é esta de que o Senhor Deus é grande e temível.
Essas duas expressões que Daniel usa aqui é exatamente para se referir a este Deus tão poderoso, que lá no capítulo 2 ele também ora ao Senhor, dizendo que este Deus é aquele que institui reis e que remove reis, né? O Deus Altíssimo, como em vários momentos do livro de Daniel, ele se refere a Deus como Deus Altíssimo, né? Um Deus grande e poderoso que faz e que é soberano e que cumpre aquilo que ele disse. Jeremias mostrou exatamente esse Deus poderoso, soberano, e lá em Jeremias, o próprio Jeremias foi proibido de orar pelo povo. Em alguns capítulos Deus fala: não ore, porque eu vou levar esse povo para o cativeiro. Então não ore pedindo clemência, não ore pedindo para que não venha a disciplina, o castigo, que não venha o cativeiro, porque eu vou levar para o cativeiro. E nenhuma oração mudou a decisão de Deus de levar o povo para o cativeiro. E agora o povo está terminando esse ano, que lá em Jeremias 25 e 29 nós vemos Jeremias dizendo sobre esses 70 anos, e que também em 2 Reis, dos capítulos de 24 a 25, 2 Crônicas 36, nós vemos também este contexto de Daniel, em que haveria de se passar 70 anos para que então o povo retornasse. Deus é um Deus grande e um Deus temível. A segunda palavra que Daniel usa aqui para se referir a Deus é este Deus temível. É interessante que hoje nós vemos um descaso sobre Deus. Se nós entendêssemos um pouco mais a nossa relação com este Deus, entenderíamos e viveríamos de uma maneira diferente. Veja, na história, no século XVI, houve um filósofo ateu, não acreditava em Deus. E ele, então, ele disse: Deus não existe. Porém, veja, a palavra de um ateu: Deus não existe. Porém, se Deus existe, eu não posso viver de qualquer jeito. Se o próprio ateu entendeu assim, de que Deus era tão grande, de que ele não poderia viver de qualquer maneira, por que hoje nós vemos tantos crentes ou tantas pessoas, né, desprezando ou vivendo como se Deus não existisse, né? Nós temos hoje até uma expressão triste, mas que acontece, que é o crente ateu. E quem é o crente ateu? É aquele que adora a Deus no domingo, levanta a sua mão, louva ao Senhor, ora, fala de Deus, diz lá amém, glória a Deus, mas na segunda-feira vive como se Deus não existisse. E Deus, o Deus temível, é um Deus que deveria ser reconhecido o tempo todo, porque é um Deus que nós não podemos escapar dele, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que está observando todas as coisas. E muitas vezes a gente está vivendo como se ele não estivesse vendo, como se ele não estivesse percebendo, e mais, não só vendo as atitudes e o comportamento de todos, mas também observando o coração, as intenções, os pensamentos. Deus é um Deus temível. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, ele vai dizer para os discípulos naquele momento em que está encaminhando eles para proclamar o Evangelho, está enviando eles, né? No início do capítulo 10 nós vemos aí o nome dos discípulos, né? E o chamado de cada um deles, e depois no versículo 5 diz que Deus a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução. E aí começam as instruções para os discípulos. Chega aqui no versículo de número 28, Jesus vai dizer o seguinte a eles: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele
que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Será que muitos ainda lembram deste verso que Jesus disse? Não tema o homem, mas teme a Deus. Deus é poderoso para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Os homens podem até matar o nosso corpo, a alma não. Mas Deus pode enviar para o inferno os dois, a alma e o corpo. E nós precisamos entender este Deus temível. E a nossa vida deveria refletir isso, desse temor. Esse temor a este Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Um Deus grande e temível. É curioso que Daniel use sempre duas expressões, Ele vai dizer 3 vezes 2 expressões. Ele fala de Deus, um Deus grande e temível. Agora ele diz que esse Deus é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Uma das perspectivas ou uma das regras e dos padrões da aliança era exatamente esta dupla questão e que envolvia obediência do povo. A aliança feita com Deus ali em Moisés era uma aliança condicional. E essa aliança, então, esperava obediência do povo. O povo desobedeceu, Deus castigou. E era essa a causa deles estarem no cativeiro. E agora Daniel está orando aqui, lembrando desse Deus que guarda a aliança. Deus não está fazendo isso por um capricho, porque é um Deus mimado e um Deus revoltado, mas é um Deus que disse já há muito tempo atrás que faria isso. Então, em Levíticos capítulo 20, Levíticos 26, Deus fala desse momento difícil do castigo do povo, no capítulo 26, a partir do versículo 14, castigo da desobediência. Mas aí no versículo de número 40, veja o que Deus diz na sua aliança. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Versículos de 40 a 42. Então, meu querido, às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida, exatamente porque Deus está cumprindo a sua aliança. Mas veja, na própria aliança também há misericórdia. Se há arrependimento e confissão de pecados, Deus, então, pela sua graça, então, Ele não muda. Não é que Deus está mudando. Aqui não há uma mudança. Deus é imutável. O que há são as regras da aliança de Deus, de que se houve arrependimento, se houve confissão e se houve essa mudança de atitude e de reconhecimento de que erraram, que pecaram e que Daniel está colocando na sua oração aqui, então Deus também se lembra desta aliança de que, havendo arrependimento, Ele também volta a ver o povo com alegria. Mas veja, isso não significa também que isso é para todos. Veja o concluir agora dessa introdução da oração de Daniel. Ele diz que Deus é grande e temível, que Deus guarda a aliança e a misericórdia, e que para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. É curioso que nós lemos esta oração de Daniel aqui no versículo 4 do capítulo 9, com estas duas expressões, com essas duas ações, Agora, com quem que Deus
Então que Deus guarda a sua aliança e a misericórdia. Ele diz, para com os que te amam e guardam os mandamentos. Te amam e guardam os teus mandamentos. Dizer só que ama a Deus, mas que não cumpre a sua vontade, não entendeu ainda os preceitos da aliança, né? Dizer que guarda os mandamentos de Deus, mas não ama, então também tem um problema. Mas aqueles que amam, guardam os seus mandamentos. Jesus vai juntar estas duas questões. Interessante que Jesus faz isso também em João capítulo 14. João capítulo 14, Jesus vai dizer assim, no versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus agora usa as duas expressões de Daniel, exatamente para mostrar a conexão entre elas de obediência e amor. Dizer que ama a Deus da boca para fora não significa nada. Dizer que ama a Deus, mas as atitudes revelam outra coisa, então não ama. Dizer que ama o Senhor, mas não guarda os mandamentos, isso não significa nada para Deus. E aqui Jesus está colocando essas duas expressões, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos nele, e para ele, e faremos nele morada. Agora Jesus, no versículo 24, coloca o contraste, o inverso, dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, aquele que até diz que faz a vontade de Deus, não está fazendo a vontade de Deus como ele espera. E assim também, por isso nós vemos ali em Mateus capítulo 7, Jesus dizendo que uns chegarão naquele dia dizendo, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome expulsamos demônio. E Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço. O Senhor vai dizer naquele dia, não te conheço. Exatamente porque estas duas questões precisam estar alinhadas, amor e obediência. Quem ama, obedece, e quem obedece, ama. Quem não ama, não vai obedecer. E ainda que esteja fazendo exteriormente como Deus espera, eu estou cumprindo a palavra, mas interiormente as intenções são outras. Então, meu querido, nós vemos aqui Daniel começando essa oração, reconhecendo que diante de Deus, um Deus temível, um Deus grande e temível, precisa ser um Deus da nossa vida, um Deus em que realmente nós entendemos quem Ele é. E sem o conhecimento deste Deus, então ainda trataremos Deus como um objeto, como um servo, como um escravo nosso, como alguém que precisa fazer as nossas vontades e que nós só recorremos a Ele quando nós estamos em aflição, em apuros. Veja, Daniel nunca chegou diante de Deus e se queixou de estar ali na Babilônia. Pelo contrário, sempre buscou a Deus e nunca deixou a Babilônia entrar no seu coração. Diferente de muitos outros judeus que ficaram ali na Babilônia, nem todos voltaram para Jerusalém no final dos 70 anos. Mas veja, uma oração pautada na palavra, uma oração que reconhece quem é Deus e reconhece quem Ele é. E nós precisamos entender que há um lugar para temor em nossa vida, e esse lugar é diante de Deus. Não precisamos temer o mundo, e Daniel nunca temeu os reis ali que passaram por sua vida, em seu ministério. Ele nunca teve medo de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, mas ele temia Deus.
a Deus que institui reis e que remove reis, como no capítulo 2 ele diz na sua oração. Este Deus ele temia, não os homens. Então, meu querido, que Deus te abençoe nesse dia e que as suas ações e as suas palavras sejam condizentes exatamente com esta oração de Daniel. Uma oração que movida pelo que entendeu na palavra. Uma oração que compreende quem Deus é, grande e temível. Uma oração que entende o que Deus faz, que guarda a aliança e a misericórdia. Uma oração que entende e que busca esse Deus e que um Deus que age e trabalha na vida daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Quem não ama e quem não guarda ainda não compreendeu este grande Deus que faz grandes coisas por nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, perdão por muitas vezes, ó Deus, não compreender a soberania do Senhor, o poder do Senhor, o Deus grande e temível que Tu és. E assim, ó Deus, diante, ó Pai, de tantas coisas no mundo que podemos temer, o medo vem, ó Deus, e o medo que entrou por causa do pecado, como Adão disse ali no capítulo 3 de Gênesis, quando soube da presença do Senhor, tive medo e me escondi. Senhor, o pecado, ó Deus, nos fez ter medo do Senhor e não temor, e não respeito, e não este zelo profundo, ó Pai, e não este amor e esse cuidado com os Teus mandamentos. Senhor amado, perdoe os nossos pecados, como Daniel também orou. Nós confessamos, ó Deus, que somos falhos e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos perdoe pela Tua misericórdia. Aqueles que confessam, aqueles que se arrependem, o Senhor é misericordioso, conforme prescrito na aliança. Não é porque o Senhor muda de atitude. O Senhor é um Deus imutável, que já decretou na Tua aliança, na Tua palavra, que aqueles que confessam, o Senhor perdoa. Ó Pai, nós Te pedimos perdão por muitas vezes temer o mundo, temer o diabo, mas não temer o Senhor. E assim, ó Deus, nos ajude a ter uma postura diferente, ó Deus, nesse relacionamento contigo e buscá-lo, ó Deus, como um Deus grande e temível, que fala e cumpre o que o Senhor diz. Ajuda-nos a viver assim, ó Pai, nesse relacionamento contigo e assim também, ó Deus, confiando na Tua palavra e, ó Deus, obtendo também, ó Deus, a misericórdia do Senhor, ó Deus, ao amá-lo e guardar os Teus mandamentos. Abençoa-nos nesse dia e que assim a nossa vida espiritual e a nossa fé cresçam cada vez mais para chegarmos à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, à imagem e semelhança de Cristo. E assim então, ó Deus, compreendendo cada vez mais a Tua palavra e vivendo para Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia e que a sua fé cresça, mas também fé e arrependimento. As duas coisas andam juntas e assim você possa então conhecer mais este Deus poderoso, um Deus grande e temível, um Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Que coisa maravilhosa! Ainda bem que Deus guarda também a misericórdia. E um Deus que faz isso para com os que amam e guardam os seus mandamentos. Não temas o mundo, mas temas a Deus.